conversa. Fala, André. Não, eu estava lendo aqui o New York Times, passando para você de volta, você falou dos vídeos exibidos. O New York Times está contando que ele chegou, o Trump, a diminuir as luzes para exibir esses vídeos, para apoiar a falsa alegação dele de que houve assassinatos em massa dessa minoria étnica branca que você contou para a gente. E, obviamente, o líder sul-africano rejeitando, rechaçando essas acusações, e me parece o tempo todo que o Trump, ele repete, você falou do Zelensky, tudo armado como um teatro. Isso. Assim, tá roteirizado, né? Ele é um teatro e é uma emboscada mesmo. É uma armadilha quase. Você tem um convidado que você recebe e, na verdade, você faz uma armadilha, porque você joga contra ele uma série de acusações. Em dado momento, se o Ramaphosa também, o Dapi estava pescando aqui no meio da conversa, uma conversa dos dois em que ele dizia, eu gostaria de ter um avião para ele dar de presente, né? Fazendo uma certa chacota, né? Sarcasmo com isso, e o Trump responde, quem dera você pudesse, uma coisa assim. Chegou a esse nível de... Tá virando um padrão, né? Isso, a gente teve o episódio do Zelensky, o episódio do primeiro-ministro canadense, né, em que ele também fez esse tipo de insinuação e ao vivo, né? Ao vivo e a cores. Transmitido, e agora com o presidente sul-africano. Lembra que é aquela frase clássica do Trump, isso é muito bom para a TV, né? Isso é muito bom. Parece que ele está sempre com essa cena, né? Ele está mostrando agora um vídeo em que agricultores e fazendeiros brancos dizem ter sido atacados por gangues negras na África do Sul. A gente está ouvindo aí esse áudio que tem no fundo, é o áudio do vídeo com esse agricultor branco denunciando que foram visitar túmulos de gente que eles tinham perdido e foram atacados por negros e tudo mais. E aí aquela situação de constrangimento, porque o presidente da África do Sul assistindo a um vídeo para o qual ele não estava preparado, isso não era combinado. Para quem falava outro dia, a gente falava aqui sobre protocolos outro dia, né, por conta da questão da primeira-dama do Brasil na China e tudo mais. Isso aí é uma quebra de protocolo total também. Isso coloca o seu convidado numa situação constrangedora, porque você está colocando acusações contra ele que ele nem sabe que ele seria alvo dessas acusações, né? O Trump dizendo, vocês estão permitindo que eles tomem as terras e matem os fazendeiros brancos. E quando eles matam esses fazendeiros brancos, nada acontece. Aí o Cyril Ramaphosa diz, não, existe criminalidade no nosso país, sim. Isso é uma outra questão, não é isso. Infelizmente, muita gente acaba morrendo por atos criminosos. Isso atrás, mas o Trump insiste nessa história que é uma invenção a partir de alguns incidentes que de fato aconteceram, mas daí a dizer que é uma política de perseguição a fazendeiros brancos dentro da África do Sul é um exagero gigantesco que está sendo feito. Bem, o que o Trump disse para o presidente da África do Sul é verdade. Na África está havendo a perseguição contra brancos. A Globo tenta esconder porque são mentirosos, são falsos e são traiçoeiros. Se você pesquisar a matéria do Domingo Espetacular, você vai ver que na África do Sul há miséria branca. Os brancos lá perderam direito. Eles não têm direito a nada. Uma empresa é obrigada pelo Estado a contratar somente negros. Então, o Estado pegou ali um campo e deu ali para os brancos poderem morar. Nesse campo, a miséria, a fome, a necessidade. Eles moram em casas feitas de palha, feitas de barro, feitas de madeira. Eles estão passando muita necessidade. Ali naquele meio existem juízes, advogados, oficiais de justiça, e etc, 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 que estão em uma extrema pobreza. Não estou aqui para criticá-lo, criticar o Estado, porque lá atrás existia o apartheid, onde brancos haviam tirado a dignidade de pessoas negras. Pessoas negras não podiam votar, pessoas negras não podiam exercer cargos públicos, e hoje eles estão colhendo o que eles plantaram lá atrás. Mandela veio e acabou com o apartheid. Depois você sabe o que aconteceu com ele, né? Por ele ter feito isso. Mas enfim, os brancos estão colhendo o que eles plantaram. Infelizmente, é a lei do retorno.
Mas, entretanto, não podemos pagar com a mesma moeda. Imagina se a Polônia se vingasse dos alemães pelo que eles fizeram. O Terceiro Reich acabou com a Polônia. O Terceiro Reich alemão destruiu 80% da infraestrutura polonesa. Eles sofreram na mão dos alemães. Os judeus poloneses foram todos destruídos pelo Terceiro Reich. A França também sofreu muito com a sua infraestrutura. Mais ou menos 40% do seu território foi totalmente destruído. E as ordens do líder alemão era que destruísse 100% do território. Em toda a França foi espalhado bombas para destruí-la por completo. Também a gente tem a Rússia, que teve ali o seu, mais ou menos 30% do seu território totalmente destruído pela Operação Barbarossa, aonde o Terceiro Reich, em 1942, havia invadido ali a União Soviética. Imagine se esses países se unissem e se vingassem da Alemanha. Pera aí, agora a gente vai se vingar dos alemães. A guerra, o mundo nunca veria paz. Sempre haveria guerra, porque esse método não funciona. Não funciona e nunca vai funcionar. O que a África do Sul está fazendo com os brancos é algo horrível. Ela está voltando no passado, mas eles estão se vingando. É a lei do retorno, sim, a lei do retorno, mas a lei do retorno em muitas ocasiões não funciona. Imagina se o Brasil invadisse Portugal e tomasse de volta o ouro que foi tirado do nosso país. Daria certo isso? Obviamente que não. O mundo inteiro iria ficar contra o Brasil. Imagina se a Índia invadisse a Inglaterra. Os ingleses fizeram os indianos de escravos, roubaram bilhões e bilhões dos seus cofres, né? A Índia era só uma colônia da Inglaterra, uma colônia inglesa. Imagina se os indianos se vingassem dos ingleses. Então isso não dá certo. O que eles estão fazendo não dá certo. E Trump quis mostrar para o presidente da África do Sul que o mundo inteiro está vendo o que eles estão fazendo e que isso não dá certo e que se ele continuar dessa forma, os Estados Unidos vai criar sanções econômicas contra a África do Sul. Complicaram essa situação. Este é mais um conselho do La Mídia Peuple. Amigo do povo, que Deus abençoe a todos. L'ami du peuple.